Depois dos 60, o corpo começa a enviar sinais sutis. Alguns ignoramos, outros achamos que são apenas parte da idade. Mas e se aquela tontura repentina, aquele passo mais hesitante na escada, ou mesmo a visão um pouco embaçada, não forem apenas coisas da idade? E se tudo isso estiver apontando para algo maior? Uma desconexão entre seus olhos, seu equilíbrio e seu cérebro. O curioso é que muitas vezes buscamos respostas complicadas, quando a solução pode estar em algo incrivelmente simples. Imagine uma prática de apenas 5 segundos por dia capaz de reacender essa ligação vital entre visão, estabilidade e confiança. Parece pouco? Pois é exatamente o que vamos explorar aqui. Um médico japonês com décadas de experiência acompanhando a saúde de milhares de idosos dedicou sua vida a entender como o envelhecimento afeta o corpo de forma integrada, não isolada. Ele percebeu que quando a visão começa a falhar, não é só o olho que está cansado. É o reflexo, é o sistema nervoso, é a sincronia entre o que vemos e como reagimos. Por isso, tratar apenas os olhos, sem cuidar do todo, é como tentar enxugar gelo. E aí entra a beleza do que ele propõe. Pequenas práticas, rotineiras, fáceis e acessíveis. Técnicas que não exigem aparelhos caros nem longas horas de dedicação, mas que carregam em si a sabedoria de uma cultura que respeita o envelhecimento com dignidade e leveza. São 3 exercícios, curtos, simples, mas profundamente eficazes, capazes de fortalecer os sentidos, reacender os reflexos e devolver aquele passo firme que, com o tempo, muitos acabam perdendo. E o primeiro deles é surpreendentemente simples: o foco alternado. Uma prática onde você alterna intencionalmente o olhar entre algo próximo e algo distante. Isso, que parece banal, é na verdade um treino para que os olhos e o cérebro voltem a se comunicar de forma ágil, precisa e coordenada. Em poucos segundos por dia, você reativa caminhos que o tempo insistia em apagar. É curioso como, muitas vezes, subestimamos o poder do simples. Mas quando o simples é feito com intenção, ele transforma. Essas pequenas atitudes diárias são como um reencontro com seu próprio corpo. Um lembrete de que, mesmo com o passar dos anos, ainda é possível recuperar firmeza, clareza e confiança. E talvez, no fundo, tudo o que a gente precise para continuar caminhando com segurança e vendo a vida com mais nitidez seja apenas isso: parar por 5 segundos e lembrar que o corpo ainda pode reaprender, que o equilíbrio não está perdido, que basta olhar com intenção na direção certa. Agora feche os olhos por um instante e imagine algo simples. Você segurando o dedo à frente do rosto, bem na altura do nariz, focando nele com atenção por 5 segundos. Depois, lentamente, desviando o olhar para algum ponto distante da sala, uma maçaneta, um quadro na parede, qualquer coisa que esteja alguns metros adiante, e mantendo esse novo foco por mais 5 segundos. E então, voltando os olhos para o dedo, repetindo esse movimento por cerca de 1 minuto. Parece fácil, quase bobo, mas é justamente nesse tipo de exercício que mora um poder surpreendente. Com o passar dos anos, pequenas habilidades que antes pareciam automáticas, como enxergar algo de perto e logo depois olhar para longe, começam a perder agilidade. Não por conta de uma doença, mas por falta de uso. O corpo, quando não é desafiado, simplesmente desacelera. E os olhos, conectados diretamente ao cérebro e ao nosso senso de espaço, também entram nesse ritmo mais lento. Mas com práticas simples como essa, é possível reacender essa conexão. Esse exercício, tão básico à primeira vista, fortalece os músculos minúsculos dentro dos olhos, aqueles responsáveis por ajustar o foco. Mais do que isso, ele estimula partes do cérebro ligadas à percepção do ambiente, ao tempo de reação e até ao equilíbrio. Lembro do caso de um senhor de 81 anos que se queixava por não conseguir mais ler as placas na rua. Não era um problema com os óculos, mas sim com a velocidade com que os olhos se ajustavam entre o chão e os sinais à sua frente. Com apenas 1 minuto por dia desse treino, ele percebeu melhora em menos de 1 mês. Passou a caminhar com mais segurança, sem franzir a testa a cada esquina. Sua confiança voltou. A ciência também já comprovou esses resultados.
Pesquisas mostram que exercícios específicos como esse podem melhorar a clareza da leitura e a velocidade de foco em poucas semanas. E o mais incrível, leva só 1 minuto. 1 minuto que você pode encaixar depois de escovar os dentes ou enquanto espera a água do café esquentar. 1 minuto que pode mudar a maneira como você enxerga o mundo e como caminha dentro dele. E se há algo que também merece atenção, é a coordenação entre os olhos e o corpo. E para isso, existe outro exercício poderoso e quase sempre esquecido. Imagine o símbolo do infinito, aquele 8 deitado. Agora estenda o braço à sua frente, com o polegar apontando para cima. Movimente a mão no ar, desenhando esse símbolo lentamente, acompanhando o trajeto com os olhos sem desviar deles por nenhum instante. Faça isso por 30 segundos e depois inverta o sentido. Pode parecer simples demais, mas esse movimento ativa áreas do cérebro que cuidam da percepção visual em movimento, do equilíbrio e da coordenação motora. Os olhos aprendem a seguir um trajeto com mais suavidade. O cérebro passa a entender melhor o espaço ao redor, e o corpo todo responde com mais precisão. Não é apenas um treino visual, é um treino de prevenção contra quedas. Uma prática discreta, silenciosa, mas profundamente eficaz. No fim, a chave não está em esperar grandes soluções, mas em adotar pequenos hábitos. Pequenas atitudes diárias que, pouco a pouco, devolvem ao corpo o ritmo, a firmeza e a confiança de quem ainda tem muito a viver. Porque o tempo pode passar, sim, mas a capacidade de recomeçar, de fortalecer e de enxergar com clareza, essa a gente nunca deve abandonar. É curioso como a maioria das pessoas pensa que cair está ligado apenas à força nas pernas ou ao enfraquecimento dos músculos. Mas a verdade é que, em muitos casos, a queda começa muito antes do corpo. Ela começa nos olhos. À medida que envelhecemos, a visão deixa de acompanhar com a mesma fluidez o movimento do mundo ao redor. E quando os olhos falham em acompanhar uma mudança de direção ou hesitam ao mudar o foco do chão para o horizonte, o cérebro recebe informações incompletas. É aí que vêm os tropeços, os passos mal calculados, os desequilíbrios inesperados. Não por falta de força, mas por uma falha na coordenação entre o que vemos e como reagimos. É por isso que o exercício de traçar o número 8 com os olhos é tão poderoso. Pode parecer algo simples demais para trazer qualquer benefício real, mas ele atua justamente nesse ponto sensível, na reconexão entre visão, cérebro e equilíbrio. Não é apenas um exercício visual. É um tipo de treino que estimula o sistema nervoso como um todo. Em algumas culturas orientais, há muito tempo se compreende que os olhos são uma porta de entrada para a mente, assim como a respiração. Por isso, essas práticas não miram apenas na acuidade visual, mas na harmonia dos sentidos com o corpo. Há relatos impressionantes. Uma senhora de 77 anos, que trabalhava com caligrafia, descreveu que em apenas 10 dias praticando esse exercício, já sentia os olhos mais ágeis e os passos mais firmes. E ela própria não acreditava que algo tão pequeno pudesse causar tamanha diferença. E não é só experiência pessoal. Há estudos sérios mostrando que idosos que praticam esse tipo de treino visual, mesmo que por 2 minutos algumas vezes por semana, apresentam melhora não apenas na visão, mas na estabilidade postural. Isso significa, na prática, menos risco de quedas e mais segurança nos movimentos do dia a dia. Vivemos num mundo que exige que nossos olhos mudem de foco o tempo todo, do celular para a rua, do livro para o rosto de alguém, da calçada para o semáforo. Se os olhos não acompanham, o corpo sofre, e é aí que mora a beleza desse exercício. Ele pode ser feito sentado, em casa, na fila do mercado, na sala de espera do consultório. Não exige força, nem espaço, nem nenhum equipamento. É apenas você, seu olhar e a intenção de cuidar do que ainda pode ser treinado. É importante entender que óculos ajudam a enxergar, mas não treinam os reflexos. Eles corrigem, mas não reeducam. Por isso, esse tipo de prática é tão valioso. Ele não substitui os óculos, mas oferece algo que eles não podem dar: a capacidade de responder melhor, com mais agilidade, mais firmeza, mais segurança. É como reaprender a se mover no mundo, um pequeno gesto de cada vez. Porque o que parece pequeno hoje pode ser o que te impede de cair amanhã.
Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um ponto fixo no horizonte e os pés firmes no chão. Essa terceira prática, embora pareça mais sutil do que as anteriores, talvez seja a mais profunda. Ela não exige esforço físico, nem exige que você se mova. Na verdade, ela pede que você pare, que esteja inteiro, mesmo que por 1 minuto, no mesmo lugar. Basta escolher um ponto na sua frente. Pode ser uma pequena marca na parede, um detalhe na janela, e manter os olhos suavemente fixos ali. Enquanto isso, leve a atenção aos seus pés. Sinta-os tocando o chão. Perceba o peso do seu corpo sobre eles. Mexa um pouco os dedos. Alterne levemente o peso de um lado para o outro. Tudo isso com a respiração fluindo naturalmente. Esse exercício tem algo quase meditativo. Ele reconecta o olhar com a sensação de presença. Traz de volta aquele senso de estabilidade que, com a idade, pode parecer cada vez mais distante. Porque, ao contrário do que costumamos fazer quando sentimos tontura, como fechar os olhos ou segurar com força o encosto de uma cadeira, essa prática propõe o oposto: olhar, respirar, confiar. E ao fazer isso, permitimos que o cérebro e o corpo voltem a conversar. Não é apenas uma técnica para melhorar o equilíbrio. É como apertar o botão de reinício interno. Para quem já se sentiu inseguro ao levantar ou desorientado em ambientes muito cheios, isso pode ser um divisor de águas. Estudos já mostraram que práticas assim, feitas de forma contínua, ajudam a reduzir a tontura, melhoram os tempos de reação e até aliviam sintomas de ansiedade em pessoas mais velhas. Porque quando o corpo se sente seguro, a mente também se acalma. Em algumas culturas, esse tipo de prática é incorporado às rotinas matinais. Antes mesmo do chá, antes das primeiras palavras do dia. Um momento silencioso, onde o corpo se alinha e o olhar se ancora. Uma espécie de oração silenciosa entre o que se vê e o que se sente. E o mais bonito de tudo isso é que não há nada de extremo aqui. Não há academia, não há aparelhos, não há pressa. É apenas 1 minuto, um único ponto, uma conexão. E para quem está começando, talvez a melhor forma de dar o primeiro passo seja com o exercício do foco entre o perto e o longe. Ele é direto, oferece resultados rápidos e envia ao cérebro um recado poderoso. Ainda sou capaz de me adaptar. Esse minuto logo pela manhã pode se transformar em um pilar para o resto do dia. Mas o verdadeiro poder está mesmo na combinação. Um exercício treina os olhos, outro, a coordenação, e esse último, o equilíbrio interior. Juntos, eles não apenas fortalecem o corpo, eles devolvem a confiança. E quando se tem confiança, cada passo volta a ser firme, cada olhar mais nítido e cada dia mais leve. Porque às vezes é nesse reencontro com o próprio corpo que a vida reencontra também seu ritmo. No fundo, tudo se resume a isso. Presença. Estar inteiro no momento, com os olhos atentos, os pés firmes e a mente desperta. Quando conseguimos reunir esses 3 elementos, clareza, equilíbrio e consciência, algo dentro de nós se reorganiza. E esse pequeno circuito, quase invisível aos olhos de quem vê de fora, pode ser o que separa a dependência da autonomia, o medo da confiança. Para quem já passou dos 60, isso não é um detalhe. É a diferença entre viver com receio ou com liberdade. E o mais bonito é que não estamos falando de mudanças drásticas ou de metas impossíveis. Estamos falando de hábitos reais, simples, sustentáveis. Coisas que não prometem milagres de uma semana, mas que oferecem algo muito mais valioso. Apoio a longo prazo. Porque o corpo humano, mesmo mais velho, mesmo mais lento, continua sendo uma máquina maravilhosa, capaz de se adaptar, reaprender e surpreender. Se você tem sentido que seu corpo está mais devagar, que sua visão já não responde como antes, ou que sua confiança ao se mover está abalada, há algo importante a ser lembrado. Desacelerar faz parte da vida, mas perder a conexão consigo mesmo não precisa ser. O seu corpo ainda está ouvindo. Seu cérebro ainda está aprendendo. Ele só precisa de estímulos claros, gentis e consistentes. Essas práticas que mostramos aqui não são sobre consertar você, mas sim sobre lembrar o seu corpo daquilo que ele já soube fazer e pode voltar a fazer. O equilíbrio
não é um presente que se ganha ou se perde de uma vez. É algo que se cultiva, um cuidado diário, quase como regar uma planta. Comece pequeno, com 1 minuto por dia, um olhar mais atento, um gesto de intenção. E confie que mesmo aos 60, 70 ou 90 anos, ainda é possível afiar a forma como você enxerga e se move pelo mundo. Porque o verdadeiro progresso não está em fazer muito, mas em fazer sempre. E se você chegou até aqui, ouvindo, lendo, refletindo, saiba que isso já é um passo que pode, sim, mudar os próximos. Porque cada pequena escolha que respeita o seu corpo é também uma forma de honrar a sua história. E ela ainda tem muitos capítulos pela frente. E é por isso que tudo isso importa tanto. Porque no final das contas, não se trata apenas de enxergar melhor ou de evitar uma queda. Trata-se de algo maior, de recuperar o controle sobre o próprio corpo, sobre os próprios passos, sobre a própria vida. Trata-se de poder levantar da cama com mais confiança, de atravessar a rua sem hesitar, de subir uma escada sem medo. Trata-se de voltar a viver com leveza, com presença, com dignidade. E isso não vem de fórmulas mágicas ou soluções prontas. Vem do cuidado diário, do compromisso silencioso de quem escolhe cuidar de si. 1 minuto por dia, um pequeno exercício, uma respiração mais atenta. E aos poucos, aquilo que parecia ter se perdido vai voltando. O foco, o equilíbrio, a firmeza, a clareza. Então, se em algum momento você achou que já era tarde demais, que o tempo tinha levado embora certas capacidades, ou que não adiantava mais tentar, saiba disso. O corpo não esquece. Ele apenas precisa ser lembrado. E você pode ser essa lembrança. Com gentileza, com constância, com fé. Porque o envelhecimento não precisa ser um processo de perda. Ele pode ser um caminho de redescoberta. Um reencontro com aquilo que ainda vive em você, pronto para ser despertado. Não importa a idade. Ainda dá tempo, ainda há força. E, acima de tudo, ainda há vida. Então comece hoje. Escolha um dos exercícios. Dedique apenas 1 minuto. E amanhã repita. Você vai se surpreender com o que pode acontecer quando o corpo sente que está sendo visto, cuidado e respeitado. Porque ele responde. Sempre responde. E quando isso acontece, até o mundo parece se tornar mais estável, mais nítido, mais seguro. E talvez, só talvez, você perceba que ainda pode caminhar por ele com mais firmeza do que imaginava.